Bom dia a todos, alô você de todo o país que nos acompanha nesse momento, sejam todos bem-vindos à nossa aula de sábado. Hoje a gente tem programado algumas atividades diversificadas e diferentes aqui no CEISC Pré-ENEM. Meu nome é Emerson Silveira, sou professor de Geografia. É importante pontuar que todas as dúvidas que os alunos que estão assistindo em qualquer lugar do país tenham, elas serão respondidas via online, então é só encaminhar que a gente, no momento da aula, para a explicação e retoma as dúvidas que possam existir. Atendendo o pedido da galera, a promoção de ontem foi estendida. O curso extensivo de 2.400 sai por 899 em 10 vezes no cartão e à vista tem mais 10% de desconto. Mas fique ligado porque a promoção vale somente até o final deste evento de hoje. Informar também que é importante aproveitar para convidar vocês para participar dos nossos sorteios de bolsas de estudos e brindes. Acesse lá então a nossa página no Facebook e confira as regras do sorteio. No final da aula anunciaremos os contemplados com as 2 bolsas de estudos de hoje. Bons estudos! E não esqueçam também para conferir as informações sobre o sorteio na página então do Facebook. Partindo da nossa lógica anterior, na nossa última aula, para os que estão me assistindo país afora e os alunos aqui novos que estão, nós temos uma programação estamos ingressando hoje na 3ª aula, e a 3ª aula, ela inicia daqui a pouquinho com essa atividade show, tá? Eu vou finalizar o último tópico, então, que ficou pendente da aula 2. Em linhas gerais, só para retomar para todo mundo, o tópico 2, cartografia. Tá? Cartografia, na realidade, confunde-se com a própria imagem ou com a própria essência da geografia. Então, é importante frisar para o estudante sempre que não adianta memorizar dados, informações e a estrutura dessa lógica de representação, tá? Que na realidade cartografia tem a ver com representação. Então, seria a arte, né, de fazer mapas. Então, cartografia ela é ao mesmo tempo uma arte, ela é uma técnica e ela é uma ciência. Né? Por quê? Porque ela tem por objetivo sintetizar as informações espaciais e colocá-las de forma que o leitor possa fazer uso dessa informação. Importante dizer que dominar, ser um bom leitor de mapas é a maior capacidade, talvez, que um aluno de geografia tenha que ter. Em língua portuguesa, a gente sabe que o bom leitor e o bom escritor, ele domina a lógica de comunicação, de discursividade e de escrita. E em geografia, a gente sempre diz que a importância é que o aluno saiba ler o espaço. Né? Só que a maioria dos alunos que chegam no ensino médio, ao final deles, são analfabetos cartográficos, porque eles não dominam essa linguagem cartográfica. E essa linguagem cartográfica, ela é fundamental e importante porque todas as questões do Enem que vocês forem pegar nas mãos, ou qualquer exame pré-vestibular, ou algum outro exame fora do estado, vocês vão perceber que a linguagem expressa em gráficos, tabelas, mapas, ela está presente em várias questões interdisciplinares. Então, às vezes, dentro de uma questão de língua portuguesa, tem um infográfico. Dentro de uma questão de matemática, tem um cálculo de escala. Então, aparece com frequência essa interdependência entre as áreas do conhecimento. Então, ser um bom leitor de mapas é fundamental. E muitas vezes os alunos não vão bem dentro dos exames em função de que não são bons leitores de mapas. E para ser um bom leitor de mapa é preciso estar atento a algumas questões básicas, relacionadas principalmente com a estrutura de pensamento que essa ciência, essa arte, essa técnica tem. Então, sempre entender que um bom leitor de mapa tem que estar atento ao título, à escala, à legenda, principalmente. São as 3 informações básicas que vão dar a esse leitor a capacidade de ele perceber que tipo de informação está explícita e implícita.
E o leitor de mapa, ele tem que, na realidade, aprender a ser um leitor implícito, porque muitas vezes as questões, elas tiram de você aquela informação que não está visual. E aí depende muito dessa capacidade, dessa habilidade de fazer com que seja feita a leitura. Então, ao final dessa breve explicação, eu vou posicionar umas 2 questões para que vocês possam ver de que forma isso, na prática, se constitui ou se apresenta. Então, o título, não tem nenhuma dúvida, sempre é o espaço a ser representado e o tema a ser desenvolvido. Tá? Então, digamos que eu tenha um mapa, né? O título Brasil, Geologia. Então, geologia é a temática, o espaço a ser representado é o Brasil. A escala me diz o número de vezes que o espaço foi reduzido. Então, lembrar sempre que um mapa, ele não é o real, um mapa, ele é uma representação do real, né? E aí eu parto da lógica sempre de uma fotografia 3x4. Quando a gente tira uma foto 3x4, a gente acaba observando o quê? Que aquela imagem, ela nos representa, mas ela é infinitamente menor do que a nossa cabeça e o nosso tronco. Por quê? Porque é feita uma proporção matemática que reduz o espaço e coloca num pequeno papel. Então, o mapa, ele é um espaço reduzido. E esse espaço reduzido, para ele existir, é necessário que haja uma proporção. E essa proporção é feita por esse elemento chamado de escala. Então, a escala, ela é uma relação gráfica, né? Ela é uma relação matemática que vai definir quantas milhares de vezes esse espaço foi reduzido. E muitas vezes o aluno, ele erra, né? Ou ele não entende. Por quê? Porque se eu coloco aqui uma escala como essa, o aluno às vezes não sabe nem ler, né? Ou essa aqui. Como a gente lê isso aqui? Como é que a gente lê essa escala? Como se lê essa escala? Quem fala? Quem poderia dizer para mim? Como é que a gente lê? Lê-se de que forma? Isso aqui. Para, né? Então, o sempre é o numerador. O numerador indica a unidade espacial, tá? Essa unidade espacial. O outro denominador indica a redução. Então, quando o aluno olha para isso aqui, ele vê esse monte de zero. Mas o que quer dizer? O que quer dizer 1 para 1 milhão, né? 1 milhão de quê? Né? 1 milhão de centímetros. E aí eu sempre me lembro da professora de matemática minha lá do ensino fundamental, que era bem tradicional, não trabalhava com lógica, mas ela ensinou uma escalinha que eu nunca mais esqueci, que é essa escalinha aqui: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Por que isso aqui é importante? Porque vocês, por exemplo, quanto vale 1 milhão de centímetros? A maioria dos alunos hoje não sabe quanto mede 1 metro, quanto mede 1 hectare, quanto mede 1 quilômetro. Tá? Então, 1 milhão de centímetros equivale a quantos quilômetros na real? Então, sempre cortar as últimas 5 casas e vocês vão chegar à unidade quilômetro. Então, e da mesma forma, eu tenho 5 quilômetros e vou transformar para centímetros. Aí vocês vão ter, então, 500 mil centímetros os 5 quilômetros. Então, essa é a regra básica sempre. As últimas 5 casas correspondem à unidade centímetro. Tá? E aí, olhando para esses 2 números, 1 para 1 milhão, 1 para 5 milhões, qual é a escala maior? Em qual das escalas existe a maior representatividade do mapa? A primeira ou a segunda? Onde, olhando para os números, eu tenho 1 para 1 milhão, eu tenho 1 para 5 milhões. Não tenho medo de falar, nem que seja errado, a gente vai corrigir. Qual dessas aqui é aquela escala em que há maior representatividade espacial? A primeira ou a segunda? A primeira, por quê? Por que a primeira é que tem maior representatividade? Sempre o aluno olha e diz assim: a escala maior é essa. O aluno olha para o número. Só que o número 5 milhões reduziu 5 milhões de vezes. E o outro reduziu 1 milhão de vezes. Então, para entender isso, olhem na tela aqui comigo.
aqui. Essa tela mostra exatamente isso. À medida que o número dessa escala tende a aumentar, eu vou observar que o espaço ele vai encolher. Então é a regra básica da escala. Quanto maior é o número, mais reduzido o espaço é. Mais eu aglutino formas e coloco no mesmo papel. Então partam do princípio de que escala sempre vai ser essa lógica. Eu tenho um papel limitado e eu quero botar dentro do papel. Até porque eu não teria como manusear uma representação de um espaço como uma cidade de Santa Cruz. Então eu tenho que reduzir para que entre no papel. Então vocês veem aqui, ó, o plano piloto de Brasília está numa escala de 1 centímetro igual a 4 quilômetros. Então vocês enxergam direitinho o desenho da asa, as duas asas, norte e sul, que é exatamente a forma de organização da cidade. Foi uma cidade planejada e desenhada numa forma de avião. Então ali você enxerga ela bem detalhada. Agora, no outro lado, em que a escala ampliou, botou um número maior, 1 centímetro vale 165 quilômetros, sumiu todas as informações. É como uma lupa, eu amplio ou eu distancio. Assim funciona com a escala, amplia ou reduz. E à medida que o número vai aumentando, o espaço de Brasília vai sucumbindo, vai desaparecendo. Aqui tem o estado de Goiás, aqui dentro do Brasil, o Brasil na América e o Brasil no mundo. À medida que o número aumenta, eu tenho a redução cada vez mais contínua. Então sempre, tá? Escala maior é igual número menor. E escala menor é igual número maior. Tá? Outro lembrete importante. Número menor vai indicar riqueza de detalhes. O que quer dizer isso? Detalhamento é maior. E aí volta para a tela de novo. O detalhamento é muito maior em relação ao que se tem nos outros mapas. Então, em síntese, seria isso. Dou a dica para quem está em casa e quem está aqui também, que revise na apostila. Tá? A apostila, então, tem lá as informações bem objetivas. Eu estou fazendo um feedback da aula passada. Tem um volume de questões também dentro do material que versa sobre esse assunto. A gente resolveu na aula passada, eu não vou retomar isso agora. Eu vou partir do ponto, tá? Em que a gente parou. Então, nós paramos no ponto... Num dos últimos pontos, relativos então à lógica de representação. Falamos no título, falamos na escala, legenda e projeção. Tá? A projeção, na realidade, também é outra coisa matemática. De novo, a matemática misturada. E eu sempre digo que eu nunca fui um bom aluno em matemática, mas o básico da matemática eu carreguei para a minha vida profissional, que é utilizar na hora em que eu vou para um quadro para fazer o aluno compreender. Eu não domino cálculo de ângulos, eu não domino cálculos complexos de matemática, mas para cartografia é fundamental entender sistemas de medida, que é algo que os alunos nunca aprendem, né, professora Estefânia? Sistemas de medida e a questão espacial, a questão das formas geométricas. É algo que é bastante complexo de entender o que é um ângulo de 45 graus, de 90 graus, de 180 graus. E isso aparece muito na geografia, quando a gente fala em coordenada, fuso horário e principalmente nesse ponto que eu chamo a atenção de vocês, que é as projeções. Tá? Então olhem na tela o conceito então de projeção. A própria etimologia da palavra projeção já fala, né? O que é projetar? Quando eu digo projetar, tá? O que é projetar? Pode ter duas formas de entendimento. Eu projeto algo para mim, ou eu projeto como lanço, né? Eu estou lançando, eu estou jogando algo. Então parte-se da lógica de que a projeção, ela é um recurso, ela é outro recurso, um recurso matemático. Um recurso matemático que é utilizado para tentar redimir um problema da matemática. Segundo os matemáticos, uma esfera, né, que é o formato da Terra, ela não é compatível com a forma plana. Então, ao transformar uma esfera que tem um formato
diferente de um formato plano, os matemáticos, eles dizem sempre que ao fazer isso, é como eu tentar cortar uma bola. Eu corto uma bola de futebol ao meio e eu vou tentar achatar e aplainar ela, eu não vou conseguir. Por mais que eu estique num lugar ou no outro, alguma ponta vai ficar bem distorcida. Mais ou menos assim acontece com a projeção. Então é um recurso matemático que vai fazer com que haja o quê? Uma transferência, tá? Hoje eu estou comendo palavras. Uma transferência, tá? Da forma plana da forma esférica para a plana. Em outras palavras, é a forma ou o recurso que eu vou cortar o globo e vou planificar. Planificar é tornar reto, tá? Fazer com que os ângulos dos mapas sejam perpendiculares e retos. O que quer dizer com isso? Que eu crie aquele sistema de paralelos e meridianos, aquela regra que a gente viu nas nossas primeiras aulas. Então, olho na tela o conceito. Projeção cartográfica. Os sistemas de projeções cartográficas foram desenvolvidos para dar uma solução ao problema da transferência de uma imagem da superfície curva, da esfera, para o plano, o que sempre vai acarretar deformação. E aí eu pergunto para vocês, o que quer dizer deformação? A palavra deformação lembra o quê? O que quer dizer quando eu lancei ali? Que ao fazer uma projeção, ao transformar uma imagem curva numa imagem plana, eu crio distorção na imagem, ou deformação na imagem. Vamos pegar um exemplo. Como é que é teu nome? Daniela. Se eu colocar a Daniela aqui na frente e eu resolver fazer uma projeção do corpo dela numa tela de fundo, em que seja visível para vocês aqui do fundo, dependendo do ângulo que eu projetar esse feixe de luz, eu vou detalhar o corpo dela com propriedade ou vou deformar, dependendo do ponto que eu colocar. Então, o que eu estou usando com esse exemplo? Que quando eu pego a esfera terrestre e eu faço uma projeção, eu transfiro a imagem curva para a realidade, eu vou acabar gerando um tipo de deformação. Então, se eu botar a Daniela aqui e eu focar o feixe de luz nessa parte do corpo, na parte central dela, vai sair exatamente como é. Agora, se eu ampliar o foco e quiser que mais partes do corpo apareçam lá atrás, ela vai se agigantar a partir do peito, a cabeça, e vai ficar deste tamanho para cima. Assim funcionam com as projeções. Por quê? Porque eu vou ter 3 figuras geométricas. Olhem na tela comigo que são as 3 figuras básicas das quais derivam projeções. Nós temos no mundo mais de 180 tipos de projeções. Só que as mais usuais são aquelas que tradicionalmente os livros didáticos trabalham e trazem. E aqui eu tenho então as imagens das figuras sobre as quais se tangencia, ou seja, se toca a área terrestre com cada figura e a partir dela se desdobra um tipo de mapa. Então a primeira, que é a mais simples e a mais usual, é aquela que deriva de... faz de conta que isso aqui é um cilindro, que eu não sei desenhar cilindro de matemática, tá? Essa projeção, a mais usual, a gente chama de cilíndrica, tá? Ela é a cilíndrica. Por que ela é a mais enfatizada sempre nas questões e sempre dentro dos livros didáticos? Porque a partir dela é que se geram os mapas mundi, né? Então, o que vocês vão observar comigo aqui? Vocês vão observar que é como, imaginariamente, um foco de luminosidade seja colocado ao centro dessa projeção. A partir desse foco, o feixe de luz, ele vai projetar a imagem dos continentes, tá? E essa imagem dos continentes, como eu disse anteriormente, ela vai sendo jogada para a tela, para essa tela, para esse cilindro que envolve. Então, o foco de luminosidade, ele vai lançar as imagens mais ou menos idênticas na área do equador,
E à medida que a curvatura da Terra se amplia e o feixe de luz se amplia, vai fazer com que haja uma distorção. O que quer dizer com isso? Uma deformação. Então eu vou ter um desdobramento de uma tela, né, no formato plano, e nesse formato plano, os continentes, eles vão ser desenhados. E conforme o desenho desses continentes, eu vou perceber que ele vai deformar partes e outras não. E aí a gente vai dar uma dica aqui, importante. Que tipo de deformação aparece? As deformações podem ser quanto a área ou quanto o formato. A área é o tamanho, né? O formato é o contorno, né? O contorno das terras que são descritas ou são representadas. Tá? Então, olhem comigo na tela as projeções então que se derivam dessas figuras geométricas. A primeira, projeção plana ou azimutal, ela é um formato bem diferente do que nós estamos habituados. A gente enxerga o mundo sobre outra perspectiva. Na realidade, essa projeção é que deveria ser a usual, porque a gente tem erroneamente uma imagem de mundo na cabeça. Qual é a imagem que nós temos do mundo? O mundo começa na América e o mundo termina aqui no Japão. É como se fosse uma verdade absoluta. Então, ao longo da escolaridade de vocês, desde pequenos, vocês sempre viram esse mapa mundi. Ele começa na América, termina no Japão. E ele passa a ideia de uma verdade. A ideia que passa, e muitas vezes o aluno não se dá conta, que é uma planificação. É a planificação de um sistema de coordenadas curvo. Tá? Então, eu posso abrir o mundo onde eu bem quiser. Eu posso colocar o começo do mundo como a Europa, eu posso botar a América no lugar do Japão, independe. Porque não existe no globo, na forma geométrica da Terra, não existe um lugar que seja dito que aqui começa o mundo ou aqui termina o mundo. A opção em fazer o mapa desta forma foi uma opção europeia. Foi uma opção que os europeus tiveram em mostrar para o mundo uma hegemonia. Né? Então, qualquer mapa que apareça, ele vai ser também uma representação. Por isso que eu sempre friso que mapa não é a realidade. Mapa é uma representação. Tá? E essa representação vai levar muito em conta a leitura de mundo que cada cartógrafo tem ao elaborar, ao fazer a sua escolha. Tá? Então, para fixar as três formas básicas, essa projeção aqui, então, azimutal, olhem na tela comigo. O mapa azimutal tem um plano tangente ao polo norte, tá? E a partir disso, vocês vão observar que os paralelos e os meridianos, eles têm outro formato. Eles não têm esse formato perpendicular que se cruzam, né? Formando uma rede reta de linhas. Olhem para vocês verem ali na tela, na forma. Parte-se do centro do polo, e os meridianos, então, eles são radiais. O que é ser radial? Ser radial é isso. Ele sai nessa forma, né? E os paralelos são todos circulares. Diferente da forma aqui do quadro que eu coloquei. Então você vai observar lá na tela de novo a imagem do mundo, o mundo não está aberto. E aí eu vejo que a Europa, a Ásia, Estados Unidos e Rússia, principalmente dois grandes rivais, aparecem muito próximos um do outro. Na realidade eles estão próximos. Só que a visão de mundo que nós temos de mapa dá a ideia de distância longa. Parece que a América está aqui e a Rússia está lá bem longe. Na prática, elas estão grudadas uma na outra. E essa projeção, então, polar, ela possibilita isso. Tá? Então, ela é um tipo de projeção muito usual para mapas náuticos e aeronáuticos. Mapas de navegação. Por quê? Porque exatamente quem anda numa nave espacial ou anda num avião, não voa pensando na forma plana. Voa num espaço que é curvo. Então, é um tipo de projeção que aplica-se a alguns tipos de mapas bem específicos. E é importante, aproveitando isso, dizer que a ciência de fazer mapas, ela não é uma ciência neutra e nem tem o objetivo apenas de informar. O que eu quero dizer com isso? Que nós, cidadãos comuns, usamos a cartografia como forma de expressão da realidade e de compreensão do espaço para fins
muitas vezes ligados ao nosso deslocamento, ao turismo. Só que nem todas as formas de representação são alcançáveis por nós. Então ela tem, hoje, uma fundamental importância, tanto para os cidadãos comuns, como para empresas, instituições, órgãos públicos e o Exército, que utiliza isso como estratégia de guerra. Então, a ciência de pensar o espaço, ela é fundamental para as táticas, então, de táticas militares. A cilíndrica, então, aqui está o exemplo que eu usei a colega na tela. Bem no meio, a área em verde, é a questão dessa distorção. A distorção, ela vai começar a se desenvolver à medida em que a curvatura da Terra amplia e o feixe de luz se torna mais aberto. Então, eu vou manter na área próximo à projeção, a distorção vai ser bem pequena, eu não vou ter deformação. A deformação vai começar a acontecer à medida que eu saio do meio da esfera e vou em direção aos polos. E aí vai acontecer um exagero, às vezes, nos mapas. Algumas regiões vão aparecer muito maiores do que realmente elas são. Aí entra uma questão importante. Quem opta em deformar um elemento em detrimento de outro é o cartógrafo. Então o cartógrafo pode optar em deformar a área ou deformar o formato. Então não é compatível as duas formas. Ou deforma a área ou deforma formato. Agora, o que é área? O que é formato? Aí nós vamos entrar aqui na tela em dois conceitos que vocês jamais vão poder esquecer, que é o mais central desse tópico de conteúdo em questões, tá? Que é a projeção cilíndrica. Esse formato mais usual do mundo, tá? Ele tem duas formas. Diz ali, cilíndrica conforme e cilíndrica equivalente. As próprias palavras, aí sempre, ó, a importância de vocês dominarem a língua portuguesa. O português está sempre presente nas questões e sempre presente na interpretação. Conforme e equivalente. O que quer dizer equivalente? Equi é o quê? Igual, né? Então, equivalente é igual. Então, aqui vocês podem já imaginar que a equivalência tem a ver com a manutenção da área. A área vai ser igual. E conforme é o formato. Tá? Então, essas duas projeções, a conforme e a equivalente, elas são traduzidas nesses dois nomes aqui, bem conhecidos de vocês. A conforme é o mesmo que projeção de Mercator. E a equivalente é o mesmo que projeção de Peters. Essas duas projeções, elas são bem distintas. Ela tem duas visões muito tênues. Mercator e Peters, eles representam o mundo sob dois olhares. O Mercator tem uma projeção que é conhecida como eurocentrista, e o Peters, terceiro mundista. Aí vocês vão entender por quê. Porque exatamente a forma, a opção de representação, a opção de fazer com que o mapa se produza, vai levar a esse desenho aqui. Então olhem para a tela o mapa de Mercator. Vejam o que eu tentei mostrar. Olhem a região bem ao centro da Terra, próximo ao Equador. Percebam que as dimensões das terras, elas estão equivalentes. Elas estão iguais às reais. À medida que eu saio do meio da Terra do Equador para o norte ou para o sul, vocês observam que se agigantam os continentes. O que quer dizer com isso? Que a projeção, ela vai ampliar um foco de transferência, fazendo com que haja um exagero das áreas aos extremos. Olha o tamanho do Canadá, olha o tamanho da Rússia. Só para ter uma ideia de comparação, o Canadá tem 9.300.000 quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5 milhões. Então a diferença nossa ela é pequena. E olhem que o Canadá aparece quase o dobro do Brasil em termos de representação. Aí vocês vão dizer para mim, tá, mas a escala não é única? Não. A escala é diversificada para fazer a projeção. Não se usa apenas uma escala. Ao fazer a projeção, se cria uma sombra maior. Então,
a escala usada vai variar entre as latitudes do mapa também. Então vocês vão ver aqui, os países do norte, eles estão gigantes. A área deles é muito maior do que na prática seria. Então a proporção não foi respeitada. Foi respeitada o quê? A forma. A forma ou os contornos se mantêm exatos como eles são. No entanto, deformou o tamanho, ficou exagero. E aí, a gente chama essa projeção de eurocêntrica. Por quê? Olhem o que ela mostra. A Europa no meio do mundo e as demais regiões no entorno. Essa é a típica cara do mapa europeu do século XVI. Né? Por quê? Porque foi a época da consolidação das relações mercantis da Europa pelo mundo. Por que os europeus iam fazer um mapa mundi colocando os dominados no topo do mundo? Então esse mapa ele externa uma visão de domínio que nós tivemos desde o século XVI e que perdura até hoje. Mesmo que hoje a Europa não seja o continente mais dominador em termos de relações internacionais. Hoje nós temos vários polos, nós temos a China, nós temos a Rússia, a União Europeia, o próprio Estados Unidos. Então nós não temos uma referência única hoje. E no século XVI a referência era a Europa. E para finalizar aqui, Peters. Olhem a diferença do mapa, né? O mapa de Peters, ele é comprido, ele é fino, ele é alongado. Ele corrige a imperfeição do Mercator. Ele corrige o tamanho exagerado. Só que ele, ao corrigir isso e manter uma única escala e a proporção igual das terras, ele deforma o formato. O que é o formato? O formato é os contornos. Os contornos ficaram com um regime, emagreceram, estão afinados demais. Então não são contornos arredondados, são contornos retos. Enquanto a forma, o tamanho foi corrigido. E aí o que vocês observam? Que a Europa, a Ásia e a América do Norte estão com seu tamanho normal. E eles aparecem nesse mapa menores que a África e que a América do Sul. Né? Então esse mapa ele é conhecido como o mapa do terceiro mundo, porque ele valoriza ou destaca as regiões subdesenvolvidas, que é a África, que é a Ásia e que é a América do Sul. Entendido? Muito bem. Partindo disso, aqui nós temos um mapa do Peters invertido. Então isso aqui é provocativo por quê? Porque na realidade, por que o mundo não pode ser assim? Quem disse que tem em cima e embaixo? Quem disse que o em cima é aqui e o embaixo é aqui? Na realidade, o globo está girando, ele está em órbita, né, ao redor do Sol, e ninguém disse que nós estamos em cima ou embaixo. Quem criou a lógica no mapa de em cima e embaixo foram os europeus. Então, a forma correta de se ver o mundo não é pendurando um mapa e enxergando dessa forma, mas é observar que nós estamos todos pisando numa superfície que é curva e que não tem um ponto de partida ou de chegada. Então, o mapa eu posso inverter de cabeça e usar ele dessa forma. Só que a gente acabou tendo como um padrão de referência um padrão europeu, que convencionou esses mapas como verdades prontas e acabadas. Então é o primeiro ponto, é um segundo ponto que vocês precisam ter na cabeça. Tirar a ideia de que mapa é real, mapa não é real, mapa representa, mapa é reduzido, tá? Mapa traz a ideia de quem constrói, e essa ideia tenta te convencer de que aquilo é uma verdade absoluta. Então eu sempre digo aos meus alunos, em geografia não existem verdades absolutas, nem em história. O professor que der aula e disser para vocês que aquilo é verdadeiro, que aquilo é real, está mentindo. O conhecimento ele é instantâneo. O que eu estou dizendo agora pode não valer amanhã. Então, se vocês pegarem um livro de geografia, qualquer conteúdo para estudar, vocês vão ver lá que o que está escrito ali é o que alguém te escreveu. Alguém te escreveu convencendo. Da mesma forma que hoje, na internet, aparece um monte de teorias sobre a Terra, que a Terra é plana, que é uma grande mentira do homem que a Terra é curva. Isso revolucionaria por completo a geografia, porque a geografia que nós temos está sistematizada toda em conhecimento, né, que foi ao longo do tempo e do espaço nos dito. Então, eu tenho lido um monte de coisas. Aí as pessoas falam que tudo é teoria da conspiração, né? Que tem pessoas que comprovam cientificamente que a Terra não é curva, que a Terra é plana.
Tá? Mas, claro, isso é só para provocar, né? Para provocar vocês no sentido de que entender que o conhecimento ele é transitório, que ele não é fixo e que ele não pode, em hipótese alguma, ser usado sempre como uma verdade absoluta. Ok? E a projeção cônica, então, para encerrar a última, é essa que tem o formato de um cone, né? A figura geométrica de um cone, e ela, da mesma forma, as deformidades da projeção, conforme aqui na tela, vão se ampliando à medida em que esse guarda-chuva se abre, né, e o foco da projeção sai do meio dos paralelos e dos meridianos. E é utilizado especificamente para mapear regiões de médias latitudes. Aqui nós temos outros tipos de projeção na tela, que eu não vou me detalhar, só para que vocês possam conhecer os desenhos que são feitos com a superfície da Terra. A projeção de Moade, de Robinson, vejam que cada uma delas tem uma forma. Essa aqui parece uma elipse, né? Parece uma forma curva. Ela não é igual ao do Mercator, ela não é igual ao do Peters, não são ângulos retos, mas você vê a forma mais arredondada de algumas porções do globo. Então, depende muito da opção que o cartógrafo tem. Aqui tem mais outras duas, uma interrompida. Uma interrompida é como se descascasse o globo terrestre em pedaços e colasse de forma plana. A outra também dá uma alusão numa forma similar à esfera, né? Vocês veem o equador reto e a tendência de que as demais linhas meio que sejam curvas, como a superfície da Terra. Aqui, então, essa questão caiu no Enem em 2016, tá? E essa questão, então, refere-se à projeção cartográfica que a gente acabou de ver. Qual é essa projeção aqui? Mercator ou Peters? Mercator ou Peters? Vocês estão com vergonha de falar? Peters, não. Mercator. Por quê? Olha o tamanhão das terras do norte. Olha o tamanho da ilha da Groenlândia. A Groenlândia tem 2 milhões de quilômetros quadrados. Ela é 4 vezes menor que o Brasil. E ela aparece ali 3 vezes maior que o Brasil. Então, esse é o mapa de Mercator. Diz ali, então, que a projeção de cartográfica do mapa configura-se como hegemônica. O que é uma coisa hegemônica? A mais usual, a mais central no pensamento. Desde sua elaboração no final do século XVI. A sua principal contribuição foi... Qual foi a contribuição? Bom, aí vocês vão lembrar, mas o que o professor falou em contribuição? Não, ele falou que ela é uma projeção cilíndrica, que ela é uma projeção que deforma o tamanho dos continentes, que ela mostra uma visão da Europa centralizada. Então, com essas informações, vocês vão olhar para as opções e tentar achar qual foi a contribuição que ela trouxe. Se ela foi a projeção que idealizou o mundo como nós conhecemos hoje, vai ter algo nessa lógica. Redução comparativa das terras setentrionais. Bom, aí o aluno, quando lê essa frase, tem que saber o que ele está lendo. O que é redução comparativa das terras setentrionais? Setentrional é o mesmo que norte. Então, a primeira frase está dizendo que ela contribuiu por reduzir a comparação das terras do norte. É falsa, por quê? Porque as terras do norte estão ampliadas em demasia. Então, não pode ser. Manutenção da proporção real das áreas representadas. Bom, se eu falei aqui que essa projeção, ela mantém o formato e deforma a área, eu também vou eliminar, porque ela não mantém a área real, ela deforma, ela amplia em demasia. Consolidação das técnicas utilizadas em cartas medievais. Falei isso, que ela tem a ver com a Idade Média? Não. D. Valorização dos continentes recém-descobertos. E a última, adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes com os meridianos. A letra E. Ângulos retos que se cruzam de polo a polo. Tá? Então, vocês têm que atender ao enunciado, olhar para a imagem, lembrar das características básicas e eliminar aquilo que é contraditório. Eliminou o que é contraditório, achou a resposta. Então não é nada assim de memorizar, mas a realidade é lembrar, olhar, pensar que é uma projeção eurocentrista, que ela destacou a Europa, que ela tem ângulos retos que se cruzam. Tá? E aqui. Agora nós vamos entrar num último tópico, as anamorfoses. Olhem para isso aqui é um mapa? Sim ou não?
Isso é um mapa? Posso dizer que isso é um mapa, que isso representa um fenômeno geográfico? Sim ou não? Representa. Só que nós, ao olharmos para essa tela, nós vamos ver aqui duas variáveis: população e produto nacional bruto. Então, usando a estatística populacional, nós vamos ter a distribuição dos quase 8 bilhões de seres humanos pelos 200 países do mundo. E vamos ter países mais populosos e menos populosos. Então, a anamorfose, na realidade, ela é um mapa, é um tipo de representação. Só que é um tipo de representação que não está preocupado em manter o desenho original. Tanto que vocês observam ali que, de longe, se parece com o mundo. Só que em função da variável e do quadradinho que corresponde a 35 milhões, eu vou agigantar alguns territórios. Olhem o tamanho que aparece: a China, a Índia, os Estados Unidos, o Brasil e a Nigéria e a Indonésia. São países que, num mapa normal, não tem essa dimensão. O Japão, por exemplo, é um arquipélago que mal aparece no mapa. A Indonésia é um conjunto de ilhas. Então vocês vejam que a variável usada para representar esse fenômeno cria uma distorção e dá uma vaga ideia de que é um mapa. Então, a anamorfose é um recurso cartográfico que se usa para fazer representação. E parte da lógica de uma variável. E essa variável é que vai induzir a ampliação ou a redução daquele espaço. Embaixo, vocês veem então, no mapa de baixo, a riqueza nacional, né? A riqueza que os países produzem. Aí vocês vão ver França, Alemanha, Japão, Reino Unido, que mal aparecem no mapa normal, aparecem gigantes. Por quê? Porque a contribuição deles na produção da riqueza mundial é bastante grande. Então vocês vão ver que nesse mapa 2, a variável foi outra. E aí nós vamos enxergar um outro desenho dos continentes. Então, a anamorfose é um recurso cartográfico que aparece com frequência também em questões. Tá? E o último item, a questão da simbologia. E a simbologia, ela vai estar relacionada direto a um termo, um último item dos mapas, que são as convenções. Convenções, tá? Ou símbolos, tá? É a qualidade gráfica que o geógrafo ou cartógrafo usa para representar a espacialidade dos fenômenos. Então, vocês vão ter lá um cantinho no mapa chamado de legenda. E dentro desse canto do mapa, chamado legenda, vocês vão ter essa simbologia. Esse conjunto de variáveis que é usada pelo cartógrafo como forma de representar elementos do espaço. Então, olhando na tela comigo, a simbologia dos mapas. Os símbolos cartográficos são escolhidos a partir de critérios específicos, como a demarcação de áreas, a necessidade de pontuar elementos ou a busca por indicar caminhos ou localidades em geral. Por isso, existem 3 tipos de signos cartográficos, 3 tipos de simbologia cartográfica. A primeira simbologia é a linear. Já diz, né? Uma coisa linear, uma coisa que não tem uma variação. Então, essa simbologia linear, quem olha para essa tela aqui, vai ver que tem um pontilhado, que tem uma linha cortadinha. Então, em geral, são os símbolos usados para demarcação de territórios, para separar fronteiras, para separar limites, para indicar cursos de rios, para indicar ferrovias, para indicar rodovias. Então, por que linear? Porque ele é sequente, ele é constante, ele não tem uma variável. Tá? Então, aqui vocês vão ver o pontilhado, esse formato como se fosse um trilho de trem, esse outro formato aqui, que vai indicar, então, um fenômeno específico do mapa, que é a questão desses limites pontuais. Símbolos aqui. Os símbolos pontuais são utilizados quando a área dos objetivos é desimportante, sendo mais relevante a indicação mais ou menos precisa de sua localidade. Então, são esses símbolos mais comuns e usuais que indicam elementos
espaciais relacionados à dinâmica do homem. Então, ali, restaurante, circulação de automóveis, aeroporto, ponto de telefone, esse ponto quadrado, esse ponto redondo pode indicar a proporção de população, os círculos podem ser maiores, indicando o volume maior de concentração populacional. Então, os símbolos pontuais são esses que não têm uma lógica padrão. É importante dizer isso, que não tem no mundo uma lógica padronizada, né? Por isso que se usa essa terminologia linear pontual, né? E o cartógrafo, ao fazer a escolha de um símbolo, ele só tem que fazer isso aqui, ó, colocar na legenda o significado. O que quer dizer aquilo que ele colocou dentro do mapa. Então, se tem um significado, né, ele vai acabar, então, tendo sentido. E aí a pessoa que olha para a representação e olha para essa simbologia, ela vai, então, entender a dimensão daquele fenômeno representado. E importante dizer que são símbolos simples, mas que dentro de um mapa, nós vamos ver depois uns modelos aqui, eles acabam se tornando mais complexos. E aqui, símbolos zonais. São indicados, então, para indicação de áreas ocupadas, quando a largura e a extensão são importantes. Então, são símbolos usados muito para demarcação de terra, áreas de cultivo, áreas de expansão de fronteira agrícola, área de expansão industrial. Tá? Então, geralmente relacionados a situações que são zonais. Uma colheita, um cultivo, um plantio, a criação extensiva de gado, a expansão de áreas industriais, a expansão de áreas urbanas. Tá? Então, é a simbologia padrão e que vocês vão enxergar em mapas distintos e variáveis. Aqui, essa questão aqui. Aqui tem uma leitura de legenda. Basicamente, é a leitura de legenda que faz com que a interpretação responda adequadamente à resposta. Então, diz o seguinte: um determinado município, representado na planta abaixo, dividido em regiões de A a I, com altitudes de terrenos indicadas por curvas de nível, precisa decidir pela localização das seguintes obras. Onde nesta carta vai se instalar uma indústria de um parque, uma instalação de um parque industrial, a instalação de uma torre de transmissão e recepção. Considerando o impacto ambiental e a adequação às regiões onde deveriam ser, de preferência, instaladas indústrias e torres são, respectivamente. Aí aqui tem um monte de informação. O que é curva de nível? Curva de nível é um tipo de símbolo que tu usa para representar a altitude média do terreno. Então, quando o aluno olha para cá, ele vai ver aqui, ó, essa linha, essas linhas aqui no mapa, que tem curvas, elas têm, ó, 10, 20, 30, 40. É a altitude média do lugar. Então, mostra que aqui na carta, nessa parte do município, é a parte mais alta. Provavelmente tem um morro aqui, um morro que circunda a cidade. Aqui vocês vão ter a cidade, esse desenho do meio aqui. Então, aqui está a mancha urbana. Vegetação por esse símbolo aqui. Rios, esse formato do meio. E rodovia aqui e aqui. Então, nitidamente, vocês observam a mancha urbana, o morro ao fundo e as vias de circulação. O que está pedindo ali? Onde é que vai se instalar uma indústria e uma torre de transmissão e recepção? Bom, uma indústria e a torre de transmissão e recepção tem que ser instalado o mais próximo da área urbana. Em função do quê? Ela vai ser de uso, ninguém vai botar uma indústria lá em cima do morro, longe do fluxo de pessoas. Então é uma questão óbvia, né? É óbvia de responder. E o que está implícito aqui? A leitura da carta. Então o aluno tem que saber o que é uma curva de nível. É um recurso cartográfico para mostrar na representação as altitudes do terreno. Quanto mais, tem que olhar sempre o número da curva que indica o nível de terreno que tem entre uma parte do espaço e outra, ou seja, as altitudes médias do lugar. E aí vocês vão observar aqui, entre os pontos G, D, B, H, F, I, qual das letras aqui a gente escolheria como resposta para a indicação e a instalação dessa indústria e dessa torre de transmissão?
E e G, vamos ver onde é que está aqui. G está aqui, tá? E a letra E está aqui no morro, não seria. H e A. H está próximo da rodovia, está próximo do rio e da cidade. O A está lá na área íngreme. O que é uma área íngreme? Vocês vão ver aqui, ó, 40, 30, 20, 10. Do alto à base do morro. Então vocês vão ver que é íngreme. O que é uma coisa íngreme? É abrupta. Tu está descendo de uma altitude e caindo para outra. Então não pode ser ali também. I e E. I aqui, próximo entroncamento de estradas, e E no morro também não pode ser. B também no morro e I não pode. Sobrou então ali, tá? Perdão, sobrou a E e a F. Cadê a E? A F está aqui, próximo da área urbana, e a letra E, onde é que está perdida aqui? Está lá em cima, né? Então ficou mais próximo. A torre de transmissão ficou na base do morro, em função de que ela vai transmitir ondas de rádio, e a fábrica próxima ao rio, para usar o fluxo de água, próximo à rodovia, para fazer o deslocamento. O F. Aqui, ó. Aqui tem a rodovia, o rio, bem no ponto central, para aproveitar a potencialidade do recurso natural e da via de circulação, e ainda próxima da área urbana para captar a mão de obra. E a torre de transmissão no topo ali, na área do morro, em função da transmissão de ondas de informação. Seguindo, e aqui? Aqui, favelas no município de São Paulo. Aqui vocês enxergam então, ó, a legenda. Olhem a legenda ali. Dá para visualizar? Não, muito pequenininho, né? Acho que eu vou ter que ampliar um pouquinho mais aqui. Vou pegar aqui no computador para a gente poder olhar com mais detalhes. Acho que agora vai melhorar. Melhorou? Dá para ver? Então aqui, para responder a questão, o aluno tem que olhar para a legenda que mostra então a espacialidade de um fenômeno comum nas grandes cidades, que é o aumento das favelas. Então aqui você tem o mapa do município de São Paulo, com as zonas norte, oeste, centro, sul, tá? Aí, no código de legenda fala favelas por região e período de formação. Então, desde os anos 60 até 91 a 2000. Então, com as cores, vocês vão observar que as cores vão indicar em qual período histórico teve a maior ampliação das favelas. Da mesma forma, vocês vão observar em que parte do espaço paulista da cidade esses fenômenos foram maiores. Aí vocês vão observar que as bolas maiores com a indicação de formação de favela estão na parte norte e na parte sul. O que constitui-se a parte norte e parte sul? As periferias, os extremos. É que nem falar em Santa Cruz. O que é a periferia de Santa Cruz? Seria o distrito industrial e seria lá em cima, em direção à linha Santa Cruz. Então, as periferias são os extremos, né? Claro que, geralmente, periferia, a gente tem na mente a imagem dos lugares dos mais pobres. Se nós falarmos em periferia de Santa Cruz, nós vamos olhar o Bom Jesus, nós vamos olhar a chamada Vila Macaca, né? Aquela vila que fica no entorno da BR, quando vai para a rodoviária, lá embaixo, onde tem um enorme condomínio, Minha Casa Minha Vida, chega a ser, parece uma poeira vermelha de longe, né? Tudo pequenininha. Então, para nós, periferia sempre é a região onde as pessoas mais pobres vão. Então, olhando para a tela de novo, vocês vão ver comigo aqui, que mostra então esse fenômeno dentro do município de São Paulo. E aí, o que pede no enunciado? O enunciado pede, então, isso aqui. Diz o seguinte, para analisar essa imagem, vamos voltar ali a minha outra tela aqui, deixa eu tirar... Não é isso que eu quero. Eu quero fazer aquilo ali. Eu quero tirar a imagem daqui para o enunciado. Então, lá, lendo comigo. Em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo de pontes. É por isso que eu denomino a favela como o quarto de despejo de uma cidade. Carolina Maria de Jesus, escritora e moradora da favela do Canindé, nos anos de 1950, quarto de despejo adaptado. Então, considerando o texto e o mapa com as seguintes informações, aí nós vamos para o mapa,
Aí vocês vão ler as afirmativas e vão ver se o mapa informa isso. Então, o que o mapa está dizendo? E essa é a capacidade da cartografia, de fazer essa leitura e o aluno entender. Primeiro diz ali, o custo de moradia em áreas mais valorizadas e a desigualdade social são fatores que explicam a grande concentração do número de favelas nas áreas periféricas do sul e do norte do município, de 1960 a 1980. Essa informação descrita na afirmativa 1, ela confere? Olhem para o norte e para o sul do estado. Vejam se essas áreas são chamadas de periféricas e a tendência é que as desigualdades ajudaram a expulsar a população das áreas mais nobres, que são as centrais, para as áreas periféricas. Essa afirmação pode ser verdadeira? Partindo do senso comum do que vocês conhecem? Sim. Afirmativa 2. A favela é definida como uma forma de moradia precária. Ok, moradia precária. Devido à existência de elevadas taxas de analfabetismo e baixos índices de desenvolvimento humano de sua população, fatores predominantes na região central da cidade até os anos 80. A primeira parte da frase é verdadeira, é uma forma de moradia precária. A segunda parte da frase, ela em parte é verdadeira, em parte ela é falsa, porque não é só em função do analfabetismo e o desenvolvimento humano baixo, mas é em função do acesso aos bens urbanos. Quando eu tenho condições financeiras de ter acesso aos bens urbanos e viver numa área que tenha conforto, que eu tenha emprego, eu vou morar numa área mais privilegiada. E essa forma de ocupação, ela não foi predominante na área central até os anos 80. Ela se perpetuou e continuou se desenvolvendo em períodos subsequentes. E a última, em todas as regiões do município, o maior crescimento de favelas se deu entre 81 e 90. Aí vocês vão olhar para o gráfico. Qual é o período que deu o maior aumento no número de favelas? Vamos voltar aqui para o mapa. Não. Deixa eu voltar para aqui. Eu tenho que pegar... Não. O que eu fiz aqui, senhor? É aqui. Aqui. Olhem. O maior número de favelas, em que período ele aumentou? Diz ali que foi em 1960 e 1980. O que o código da legenda me informa? Foi esse período? Olha para a quantidade, para o tamanho da bola, para o fluxo de informação dentro, e vocês vão identificar se foi em 1960 a 80 ou se foi de 91 para 2000. É, a primeira fase, então. Então, né, a gente vai olhar aqui, então, em todas as regiões, o maior aumento foi 81 a 90. Não, foi de 60 a 1980. Então, apenas a 1 está correta. Tá? Então, assim, ó, a questão toda é ter a leitura do mundo, ter a leitura do mapa, da informação, saber os pontos cardeais, as direções, saber o que são curvas de nível, saber... Então, na realidade, é um conjunto de informações muito amplas e que demandam uma formação realmente geográfica desde os anos iniciais. E a gente sabe que há muitos alunos na escola têm uma formação deficitária e não adquirem ao longo da escolaridade esse volume de informações. Agora que vocês estão aqui no preparatório, vocês têm que buscar um pouco isso também, correr atrás, anotar, retirar as informações, fazer testes exaustivos. Entra na internet, lá tem um monte de banco de questões. Bota lá, banco de questões de cartografia. Baixa e começa a resolver. Resolve. Então, o talento para fazer uma boa prova é testar a exaustão. A gente não tem a pretensão de que, numa aula em que tu faz um feedback de conceitos, tu consiga resolver todo o período escolar que vocês tiveram. Ou seja, a gente faz aqui um lembrete das coisas mais importantes. Se dá algumas dicas, se chama atenção para alguns elementos. Agora, os concurseiros e quem faz vestibular só aprende a exaustão. E a exaustão é baixar a questão, não olhar o gabarito e resolver. E depois fazer o processo inverso de ser teimoso. E aí procurar a resolução da pergunta. Então tem muitos sites de geografia, muitos blogs de professores. Acessem na internet, botem lá, banco de questões cartografia. Vai aparecer quase 500 questões de todos os vestibulares do país. E é nessas bancos de questões que os professores de vocês tiram as provas de vocês. É de lá que sai. Eu também me alimento disso.
Porque assim, ó, ninguém cria nada, todo mundo não copia do outro. Né? Se forem olhar nos blogs dos professores, as mesmas questões estão em vários blogs, porque elas são públicas, elas são de universidades, então qualquer um pode utilizar. Então é uma forma que vocês têm sim de aprender e de registrar essas informações. Muito bem. Alguma pergunta para mim aí? Do Brasil? Não? Agora a gente vai então mudar o foco da aula, nós vamos para a terceira aula, e agora eu vou pedir a colaboração de vocês. Para a gente iniciar, então, essa aula mais interativa agora, porque aqui foi muito factual, eu falando, vocês pouco perguntam ou não perguntam nada, eu acho que ainda estão quietos, ou eu estou falando muita bobagem, ou eu estou tonteando vocês, porque eu falo ligeiro mesmo. Eu falo, se ninguém me corta, eu passo o dia falando aqui e tonteando todo mundo. Então, dormir vai ser meio difícil, né? Porque eu não paro de falar. Muito bem. Partindo para a nossa aula, então, número 3. E nessa aula número 3, eu já estou ficando com o meu gogó um pouquinho cansado aqui, mas a gente vai tentar cantar juntos. Aí só que vocês agora vão ter que abrir a boca. Já que vocês não perguntaram nada, eu conto com a colaboração para cantar. Tá? Eu quero que vocês cantem comigo aqui. Onde é que está aqui minha pastinha? Aqui. Aula 3. Deixa eu abrir aqui. Aula 3. Muito bem. Olho na tela, então. A nossa aula 3, então, a gente vai, nesse primeiro bimestre, todos os conceitos da parte física da geografia. A outra parte humana, aqui entra a demografia, que entra a parte econômica, fluxos de população, as relações internacionais, as atualidades, elas vão acontecer ao longo dos outros bimestres. Então, agora essa é a parte da estrutura de pensamento da geografia. E a aula 3 nossa, a gente vai iniciar partindo de um conceito que é muito abstrato e que também, assim como cartografia, a maioria dos alunos não aprende. E é uma coisa que no nosso cotidiano, todos os dias nós falamos nisso. Falamos em tempo e falamos em clima. E para falar em tempo e clima, tá? Eu vou começar a aula de vocês com uma pequena paródia. E essa pequena paródia, vocês vão observar que nela tem algumas palavras, algumas expressões que vão fazer com que vocês lembrem do conteúdo que vai ser trabalhado. Como a gente vai falar em clima, nós vamos falar em dinâmica climática, nós vamos falar da espacialidade deste fenômeno no Brasil, nós vamos ter aqui algumas expressões que vão nos lembrar sempre de falar sobre o clima brasileiro, né? E depois a próprio entendimento do clima mundial. Para isso, eu vou fazer de conta que isso aqui é a América do Sul, tá? E para poder, então, situar o Brasil, tá? Aqui o nosso estado, tá? E o território nacional como um todo. Aqui a região Nordeste, tá? Então, a gente vai observar essa letra. Eu vou colocar, então, o ritmo dessa música. Vocês vão escutar o ritmo dessa música. Eu vou chamar vocês a cantar isso aqui nesse tom. E depois a gente vai entender como funciona essa dinâmica do clima a partir disso. Então, eu vou convidar vocês aqui para entoarem esse... Primeiro vocês vão escutar a melodia musical. Depois eu vou puxar o primeiro refrão. E depois vou fazer vocês repetirem 2 vezes. Tá? Vamos ver se vai funcionar, então, o meu áudio aqui. Tá? O ritmo da música é isso aqui. Prestem atenção no ritmo, não na letra, tá? Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole,
Pra subir aqui no morro até a Bop treme. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus, mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ! Vamos lá! Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa para pa para claque pum. Para pa 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 pa. Agora então, clima do Brasil é fácil de entender. Eu e os alunos não vamos nos envolver. Porque no Brasil eu vou dizer como é que é. O clima é variado da cabeça até o pé. Entendeu? Então vamos repetir. Clima do Brasil é fácil de entender. Eu e os alunos não vamos nos envolver. Porque no Brasil eu vou dizer como é que é. O clima é variado da cabeça até o pé. Semiárido Nordeste, umidade secou. Porque a Borborema Planalto barrou. Já aqui no sul o clima é subtropical. Temperatura amena, isso é latitudinal. Aí vai vir a batidinha de novo do rap, tá? E aí o refrão final. Tudo isso é relativo fora do normal. Ação do homem alterou o natural. Clima do Brasil, confusão total. Mas isso tem um nome, aquecimento global. Entendido? Então, mas agora eles não cantaram. Eu quero ouvir eles cantarem, tá? E aí depois nós vamos analisar. Parece uma brincadeira. Quando eu falo variado da cabeça até o pé, a cabeça eu quero dizer o norte e o pé o sul. O que é o variado? O variado é a dimensão de latitude que o nosso país tem. Por ter uma dimensão de latitude variada, que vem do norte ao sul, nós vamos ter um padrão de clima que vai mudar. E aí depois eu vou entrar no conceito de clima para vocês verem. Quando eu digo aqui que semiárido Nordeste, umidade secou, eu estou dizendo que eu tenho uma característica do clima nordestino, que é semiárido, que é tropical. O que é semiárido? É um clima que não tem uma regularidade de chuva. Por que não tem? Porque tem um planalto chamado Borborema. Quando diz ali que a Borborema Planalto barrou, a Borborema ela é o planalto. Esse planalto ele faz com que a umidade do oceano ela não ingresse no interior, criando as épocas sazonais de estiagem, que é a característica de baixa pluviosidade do território do Nordeste. Tá? Aqui no sul, o clima é subtropical. Né? Por que é subtropical? Porque esse clima, tá? Ele está abaixo da linha do trópico de Capricórnio. Então, ele é um clima que não é seco, nem quente extremo, mas é um clima tipo mediano, que tem uma estação úmida e uma estação seca. E aí, a temperatura amena, isso é latitudinal. O que é amena? Amena é exatamente isso. Nós vamos aos extremos de 40 a 0, mas ameno no sentido de que a gente tem as 4 estações do ano definidas e que a gente tem um padrão médio de 22 graus ano. Tá? E aí lá do outro lado diz assim, a ação do homem alterou o natural. O clima do Brasil, confusão total. Né? Na realidade, o que a gente vê hoje? A gente vê um monte de equívocos. Né? A gente ouve hoje falar que o clima do Brasil está uma confusão, que a gente não tem mais as estações pré-definidas, e de fato a gente observa isso. Períodos de extremo calor em épocas que não são para ter, períodos de frio em épocas que é para ser mais quente. E aí a gente associa isso a um fenômeno chamado aquecimento global, né? Que também é um fenômeno controverso. Né? Esse assunto, que é uma atualidade, a gente vai trabalhar isso, mas eu vou descaracterizar o processo. Eu vou mostrar para vocês que o aquecimento global, na realidade, não existe. Que, na realidade, ele é uma falácia do sistema capitalista.
O que a gente tem de conhecimento sistematizado que o homem produz diz que o aquecimento global existe e que tudo o que está acontecendo é fruto disso. E nós vamos ver que existem informações que são distorcidas pela mídia americana e europeia e passam para nós a ideia de um conceito estruturado. Então, hoje nós temos no mundo duas leituras disso. Uma leitura dos eco-xiitas, que eu digo, né, que dizem que o mundo vai acabar, todo mundo queimado, e uma outra leitura de um outro grupo que não diz isso. Então, tem padrões climáticos de eras anteriores que a gente vai depois observar e ver que, na realidade, está acontecendo outra coisa e a ação humana ela é irrisória nesse processo todo. Só que os livros didáticos, o que a gente tem de produção e que vem dos centros de comunicação e a imprensa europeia e americana, passam isso. Não quero dizer com isso que vocês não vão responder no vestibular aquilo que eles querem que vocês respondam. Vocês vão responder o que foi sistematizado e pensado como uma verdade. Então, que esse aquecimento ele é verdadeiro. Mas o que eu quero fazer é discutir e vocês entenderem outras formas de leitura do mundo, né? Que, na realidade, dificilmente a gente tem nas salas de aula, né? Que é ver além disso aqui. Sempre tem um outro lado. E aí a gente vai descobrir que muita coisa mentem para a gente e a gente acaba não entendendo. Então, vamos retomar aqui. Agora eu quero que os alunos cantem, mas eu quero ouvir ecoar. Eu não quero eu cantar e não quero as duas professoras. Eu quero que os alunos cantem. Eu quero que vocês botem para fora, vocês respirem, que vocês retomem, tá? E cantem. Ela não cantou, nem ela, nem ela. Só os dois aqui. E só mexer a boca também. Eu quero pulmão. As professoras também, né? As professoras que não são alunas estão aqui mais empolgadas que vocês, então vamos acordar, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou botar a batida. Quando eu parar a batida, vocês vão começar. Peraí, vamos voltar aqui, que eu... Deu? Então, atenção agora Eu vou parar agora aqui, no Morro do Dendê, então. E aí, como é que nós vamos cantar? 1, 2, 3. Clima do Brasil é fácil de entender. Eu e os alunos não vamos nos envolver, porque no Brasil eu vou dizer como é que é mais alto. O clima é variado da cabeça até o pé. Semiárido, Nordeste, umidade secou, porque a Borborema, Planalto barrou. Já aqui no sul o clima é subtropical. Temperatura amena, isso é latitudinal. Agora vocês vão cantar. Para, pa, 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 pa. Para, pa, 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 para, para, timum. Para, pa, 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 pa. Tudo isso é relativo fora do normal. Ação do homem alterou o natural. Clima do Brasil, confusão total. Mas isso tem um nome, aquecimento global. Espero que vocês não esqueçam, tá? Que isso é dica, né? É brincar de aprender e usar palavras que são pontuais para aquele momento. Então, na realidade, o que vocês têm aqui, eu fui jogando palavras soltas aqui para fazer com que houvesse uma sintonia com a melodia. A preocupação era essa, que tivesse sintonia, mas que ao mesmo tempo comunicasse. Então aqui eu tenho uma comunicação. Então são alguns lembretes que se remontam a isso que eu coloquei aqui. Então, da cabeça até o pé, o aluno vai lembrar, a cabeça do Brasil é o norte, próximo do Equador. Equador mais quente, o pé é o sul, mais longe do Equador, mais frio. Tá? O clima do Nordeste semiárido. O que é árido? Árido vem de deserto. Tem deserto no Brasil? Não. O que é semiárido? Algo que é escasso de chuva.
e que tem uma sazonalidade específica. Chove pouco em alguns meses do ano e em outros não chove nada. E esse clima é causado por um fator natural, não é um fator humano, não é a mão do homem que altera e faz o clima do Nordeste ser árido. Na realidade, o que faz o clima ser árido é a existência de um planalto. O que é um planalto? É uma região mais elevada, uma região que funciona como uma barreira. E sendo uma barreira orográfica é o nome que se dá. O que é orografia? Vem de montanha, é uma barreira orográfica. Essa barreira orográfica, ela faz com que o vento venha do oceano, a umidade, e essa umidade, ao se elevar para ultrapassar a barreira orográfica, se precipita, se condensa e chove. Chove onde? Nas costas destes morros. Quando essa umidade que se ergueu despencou, o vento passa seco. Ele passa seco, quase sem nenhuma capacidade de gerar umidade. E aí nós vamos ter a criação de um clima, né, de uma área que tem temperaturas elevadas e tem escassez de chuva ao longo do ano. Tá? E aí no sul, o clima é subtropical, temperatura amena, isso é latitudinal. A temperatura é amena por quê? Porque a média é 22 graus deste clima. Por que eu chamo de amena? Porque tem estações, tá? Ainda existem as estações definidas. Nós temos frio e nós temos calor. E isso é influência da latitude, por isso é latitudinal, em função de que está abaixo da linha do trópico de Capricórnio. Aí o aluno vai lembrar que o Rio Grande do Sul está mais longe do meio da Terra, que a incidência solar não é tão grande, por isso nós vamos ter essa variação térmica. E aí, indo para a última parte ali, o homem alterou o natural, de que jeito? Poluindo, desmatando, consumindo, a expansão das áreas urbanas, o impacto de consumo. Hoje são 7, quase 8 bilhões de indivíduos, os recursos naturais são os mesmos, as águas são as mesmas, não surgiu nenhum rio novo no mundo. Os mesmos rios são os mesmos lá do tempo de Cristo. E de lá para cá o impacto de pessoas, ele só ampliou. Então, na era 1 da era cristã, nós tínhamos cerca de 500 mil pessoas no mundo. Hoje é a população de Caxias do Sul. Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tem 500 mil habitantes. Essa era a população do mundo no ano 1 da era cristã. Então, essa população do mundo não causava os impactos que 8 bilhões causam hoje. Só que aí a gente vai ver que esse impacto ambiental todo tem criado uma confusão, tem criado uma lógica de que o clima do mundo está mudando e é em função do aquecimento global. O aquecimento global, ele é algo que é reforçado por uma corrente de cientistas. E, por outro lado, ele é destruído por outra corrente de cientistas. Inclusive, tem um brasileiro, né, um climatologista brasileiro muito famoso, que as palestras dele na internet são célebres. E ele já foi entrevistado, inclusive, até pelo Jô Soares, né, pelo Pedro Bial, e ele desmascara, ele derruba por terra os ecoxiitas que dizem que o mundo vai acabar. Não estou dizendo que a ação humana não contribui. A ação humana, ela contribui para impactos localizados. Santa Cruz, por exemplo. Qual é o impacto maior que Santa Cruz faz hoje no ambiente? Os lixões, mas outro que vocês têm e que é tido como uma comodidade para nós, o asfalto. O asfalto em Santa Cruz é um dos fatores. Santa Cruz do Sul é uma das cidades mais quentes do estado. Quando vocês olham a previsão do tempo e olham as máximas, Santa Cruz sempre se destaca. Por quê? Porque nós estamos encravados numa panela, que não tem muita circulação atmosférica, e a cidade está toda ela povoada por concreto. O que o concreto faz? O concreto, ao retirar a cobertura vegetal original, você cria uma impermeabilização do solo e a reflexão solar é muito mais intensa. Então, o aquecimento nosso é muito grande. Então, a cidade está sendo... Então, existem impactos locais, mas para dizer que a ação antrópica do homem, ela, através da queima de CO2, ela está provocando isso, é equívoco. Até porque
o maior volume de CO2 do mundo, ele não é derramado na atualidade. Ele é derramado toda vez que as erupções vulcânicas acontecem. Então, na antiguidade mesmo, teve muito mais volume de carbono e nem por isso a temperatura do mundo disparou às alturas. Então, para vocês terem uma ideia, mais de 5 vezes o que o homem produz hoje de CO2 foi despejado na atmosfera em eras geológicas anteriores. E isso não considerou o aumento das temperaturas do globo. Então, mostra que existe muita falácia no conceito de aquecimento global. E a gente vai discutir isso na aula de atualidades, mais lá para o segundo semestre. Entendido? Já que a gente está falando em clima, do Brasil é fácil de entender, eu e os alunos não vamos nos envolver, porque no Brasil, vou dizer como é que é, o clima é variado da cabeça até o pé. Para entender, então, clima, né? Então, isso que eu coloquei no quadro, está lá na apostila de vocês. Olhem na tela aqui comigo, então. 2 situações, exatamente para que vocês entendam a distinção entre tempo e clima. É algo que, desde os primeiros anos da escola, vocês se habituam a ver. Aí vocês vão lembrar da imagem da professora primária de vocês. O que as professoras até o 5º ano fazem no quadro com as crianças? O que elas botam todo dia no quadro? Santa Cruz do Sul, dia tal de 2000 e tal. Né? Hoje é sábado. O dia está... Como é que o dia está? Elas botam no quadro. Nublado, solarado. Então, desde pequenos, todo dia a criança repete aquela rotina no caderno. Né? E ali tem a alusão de um conceito que é tempo. Tempo. Só que até os adultos e até o Jornal Nacional às vezes se equivoca. Hoje, aquela jornalista, a Maju, né? Hoje, assim, ó, ela tem uma linguagem, uma comunicação geográfica, acho que alguém ensina ela, porque ela não é formada em geografia. Alguém ensina ela para falar em alta pressão, círculo, massas de ar, vórtices. Ela fala lá com uma linguagem que é muito da geografia, mas a formação dela não é, ela é jornalista. Então, acho que alguém alimenta ela e treina ela antes para ela se habituar, né, a comunicar e dizer a previsão do tempo no Brasil. Mas aqui eu trouxe 2 situações, 2 frases, e nessas 2 frases está a distinção de tempo e clima. Algo que ninguém aprende nunca, todo mundo sempre confunde, porque as 2 palavras, tempo e clima, elas são sinônimos, né? Elas são sinônimos. Elas são quase que idênticas. Tem uma tênue diferença entre elas. E essa diferença está onde? Está lá naqueles 2 enunciados. No enunciado A diz assim: em Santa Cruz do Sul, a temperatura chegou aos incríveis 36 graus nesta quinta, dia 1º de fevereiro de 2018. A sensação térmica ultrapassou os 40 graus. Então aqui, vocês estão observando comigo, aqui está sendo descrita uma situação. Essa situação que está sendo escrita, ela é momentânea ou ela é fixa? Momentânea. Por que essa citação ela é momentânea? Por que eu digo que isso aqui é um momento e não é algo contínuo? Por quê? Não acontece todo dia. O que faz que as temperaturas cheguem a picos altos e em outros dias caiam a níveis baixos? O que faz com que a gente tenha essas mudanças bruscas de tempo? Isso não é clima, tempo. Então, o contexto está dizendo bem claro, a temperatura chegou num pico, mas só que isso é algo que não é todos os dias. Se vocês pegarem a previsão do tempo lá no Clima Tempo, acessar pelo aplicativo do telefone, vocês vão ver que tem uma previsão para os próximos 15 dias, e que ela varia, ela é variável, tá? Então, as temperaturas variam em função do quê? Em função de que tempo é a condição momentânea ou passageira. Momentânea ou passageira do quê? Do comportamento da atmosfera. O que é a atmosfera? A camada gasosa que envolve a Terra e que, entre outras funções, tem a função protetiva. É ela, por exemplo, que vai impedir que aquela estação espacial chinesa caia na nossa cabeça. Ela vai consumir
parte dessa estação espacial que está vindo descontrolada e que vai cair em algum ponto remoto nos oceanos, tá? vai reentrar nessa atmosfera e vai ser queimado. Parte dela, então vai cair fragmentos na Terra. Então, a atmosfera tem função protetiva. Então, esse comportamento da atmosfera, ele é passageiro, ele é momentâneo, tá? E esse comportamento passageiro e momentâneo, ele é vislumbrado por duas variáveis. Quais são essas duas variáveis? Temperatura, tá? Por uma variável básica, temperatura, umidade, tá? Precipitações, ventos, ok? Então aqui, o conceito então, de acordo com a citação, é momentânea, por quê? Porque hoje em Santa Cruz do Sul, eu posso chegar a um pico de 32 graus de máxima e 19 graus de mínima. Amanhã, despenca uma chuva hoje de noite, amanhã a máxima chega aos 27 e a mínima é 14. Então, por que tempo é variável? É variável em função de uma constância dinâmica de circulação. Então, existe, tá? Para que esse tempo seja momentâneo, ele está relacionado muito à circulação geral da atmosfera. O que é essa circulação geral da atmosfera? Já fala, circulação, né, das massas de ar que envolvem a Terra. Então, essas massas de ar é um outro conceito que vai entrar aqui. Tá? Essas massas de ar, quando eu perguntei no começo ali, por que a temperatura varia de um dia para o outro? Exatamente, porque nós estamos num corredor, né, num vai e vem de deslocamento. As massas de ar, elas fluem. E essas massas de ar seria o quê? Lembram? Se pudesse dizer o que é massa de ar, eu enxergo uma massa de ar? Não? As massas de ar são o quê? São como se fossem grandes bolsas, são como se fossem grandes volumes de atmosfera, como se fossem pedaços de um quebra-cabeça. E essas bolsas de ar, elas estão estacionárias ou em movimento. Quando elas estão passando por cima de um oceano, elas vão funcionar como uma esponja. Elas vão absorver a umidade e a temperatura do lugar onde elas estão passando. Então, as massas de ar, que se constituem como um mecanismo fundamental dessa variação de tempo, essas massas de ar, elas carregam consigo as características dos lugares de origem. Então, massa de ar, né? Então, massa de ar seriam, então, porções da atmosfera. E essas porções da atmosfera, elas funcionam como uma grande esponja. Esponja com J, professor de português. Esponja com J? Tá certo, né? Esponjas, né? Por quê? Qual é o papel da esponja? Absorver. E o que a porção de ar absorve? Umidade ou secura, eu vou usar essa palavra feia, secura, tá? Calor ou frio. Então, quando esse bolsão de ar adquire essas características, dependendo por onde está estacionando, a força da circulação da atmosfera, dos ventos, transporta essas massas de ar. E ao ingressarem em alguns lugares, dependendo do tipo de massa, tu vai ter isso. Por que será que a temperatura em Santa Cruz foi a quase 40 de sensação térmica? Porque nós tínhamos uma massa de ar seca e quente, oriunda do Paraguai. Então, sempre lembrem assim, ó, são os paraguaios contrabandistas que nos mandam o calor intenso. É de lá que vem uma massa de ar quente e seca. Por quê? Porque o Paraguai está no continente. O Paraguai não está em cima da água, não é oceano. Então, de lá vem muito calor e uma secura. E isso faz com que a sensação de calor seja insuportável. Por isso que a sensação térmica vai. Aí, quando eu perguntei, massa de ar é visível? Essa não é. A quente não é. Só vê no chão o tremor do concreto. Só vê que está um vapor levantando. Agora, as massas frias,
Tu enxerga. O que o céu está hoje lá fora? Completamente nublado, fechado. Por quê? Porque tem uma massa de ar que ingressou, densa, pesada, carregando consigo as características de muita umidade, né, e de temperatura mais baixa. E que vai passar pela nossa cabeça aqui, vai trazer chuva e vai alterar esse padrão de tempo. E a temperatura vai despencar. Então, esse exemplo é extraído do jornal, a previsão do dia, é para mostrar para vocês, então, na realidade, que tempo é uma coisa. Agora, clima, olha o que diz aqui. Na situação B, vocês têm o conceito de clima. No Rio Grande do Sul, as chuvas são bem distribuídas o ano todo. E observa-se 2 períodos bem distintos, intenso calor e intenso frio. Então, nessa segunda situação, eu descrevo o clima. Ah, mas o clima então, o que o clima é? O clima, na realidade, é o somatório, ou a observação dos tempos que são registrados num lugar ao longo de um período. Então, para definir um padrão climático, tá? São necessários, pessoal, 30 anos no mínimo de observação. Aí os malucos de plantão estão dizendo agora o seguinte, que o clima do Rio Grande do Sul mudou. Não mudou. Na realidade, o que acontece? Nós temos períodos que o padrão reconhecido nos últimos 30 anos não se comporta igual. Quando o padrão de chuva e o padrão de temperatura muda num ano, ou aparece diferente, vem os ecoxiitas que dizem, o clima gaúcho não é mais o mesmo, ele mudou. Não. Porque às vezes assim, ó, é influenciável por El Niño, Laninha, mas a gente tem um padrão climático aqui que foi estabelecido pela observação contínua das temperaturas mínimas e máximas, mês a mês, ano a ano, e pelo volume de chuva ou precipitação que cai. Então, a partir disso, tu vai dizer se o clima do lugar é úmido ou seco, se o clima do lugar é frio, ameno ou quente. E o nosso clima, quando eu dizia ali na musiquinha, né, que o nosso clima é subtropical, temperatura amena, isso é latitudinal. Então, o que é o subtropical? É um clima que tem 2 estações bem definidas. E as nossas chuvas são bem distribuídas e regulares. Ah, mas tem ano que tem seca. Tem, mas não quer dizer que o clima gaúcho mudou. São efeitos sazonais. Alguns acontecimentos que ocorrem, alguns eventos globais que ocorrem e que alteram naquele ano. Mas no outro ano, esse padrão continua existindo. Então, pessoal, quando alguém disser o clima do Brasil está mudando, não, é muito cedo. Se essas variações que eventualmente acontecem, essas maluquices de que dá temperaturas muito distantes, continuarem acontecendo nos próximos 10, 15, 20, aí sim, os especialistas em clima, que vivem lá nos laboratórios pesquisando, poderão mudar os padrões climáticos e dizer que o clima gaúcho mudou e que não tem mais esta descrição. Tá? Entendido? Ficou claro agora o que é tempo e clima? Não vão esquecer mais? Entenderam, professoras? Entenderam? Na escola a gente não aprende, né? Ou decora, né? Então ali é bem objetivo, assim, eu enxergo o conceito. E aqui, ó, tu distingue, tu vê que é algo que varia, já clima não varia, clima é fixo. Ah, mas clima é sinônimo de tempo, claro que é, porque o tempo registra temperatura, registra uma umidade, registra chuva, o tempo tem vento e o tempo tem massa de ar. Tem tudo isso, tá? Então, esse conjunto define o tempo e o somatório dos tempos define o clima. Então, tu enxerga um padrão e tu vai ver. Aí tu vai ver que lá no Nordeste, semiárido da Borborema, lá da musiquinha, lá o que tem? Lá tem temperatura alta o ano inteiro. Difere do nosso padrão aqui, que é ameno. Lá é alto o ano inteiro, tanto que os gaúchos em julho, como é muito frio, quem tem dinheiro, vai para o Nordeste passar férias no meio do ano e pegar bronze, porque é 28 a média, acima, média 32 fica no verão deles lá, a média, e chove pouco. Aí você vai lembrar assim, no Nordeste chove pouco. Mas eu fui para uma praia litorânea e não faltava água. Realmente, o semiárido é o interior do Nordeste. O clima
da faixa litorânea do Nordeste é o tropical úmido, porque está próximo do mar. Então, o aluno vai olhando, nessa lógica, um monte de fatores que vão definir os padrões. A proximidade do Equador, o afastamento do Equador, a proximidade do mar, a questão da altitude, tudo isso vai auxiliar a gente na compreensão desses fatores, então, que a gente chama de fatores e elementos climáticos. Alguma pergunta para mim? Ninguém? Tem? Tem ali? Muito boa essa aula. Manda um abraço para a turma 212 do Marista São Luís. Então, um abraço então para os alunos do Marista São Luís, que nesse momento estão assistindo. A gente fica bastante feliz que não estão presentes aqui, mas estão visualizando a nossa aula via YouTube, né? É YouTube? Não. Eles estão via YouTube, então, tá? Então, a gente manda um abraço, temos um público pequeno aqui, mas eu acredito que hoje eu fiz eles falarem, né? Porque eles não... E vai ser assim, toda a aula vai ser sob pressão para ver se vocês desenvolvem, né? Eu acho que são muito tímidos ainda. Mas as professoras estavam mais animadas e mais alunas do que eles hoje. Mas que bom, ficamos felizes, então, com a presença de vocês assistindo pelo canal do YouTube. Temos 10 minutos para encerrarmos a aula. Vamos adiante, então, aqui. Acho que com esse contexto prévio e breve, a gente, então, tem nítido a definição da lógica de tempo e clima. Tá? Não disse o nome do marista aí? Disse? O Pedro Sima. Dizer Pedro Sima, que eu também faço parte da família Marista, tá? Também sou professor da rede Marista, mas não aqui em Santa Cruz do Sul, tá? É o Pedro Simon, tá, ok. Voltando ao tema, tempo e clima. Então, estão relacionados os dois, condição variável, condição fixa, aqui eu tenho um padrão, aqui é variável, a variação é em função dessa circulação geral da atmosfera, tá? O clima, então, fixo, um padrão, que leva em consideração umidade e temperatura média. Na composição das duas coisas aqui, nós vamos na tela aqui identificar os elementos climáticos. Ou seja, os elementos, eles são aqueles que constituem, tá? Então, os elementos, eles constituem. Ou seja, eles formam, né? Estão contidos, fazem parte. Né? Então, quais são esses elementos? Temperatura, pressão do ar, umidade do ar, precipitação, ventos e radiação solar. Esses são os elementos, que constituem essas duas condições, a condição de tempo e a condição climática. Partindo-se do primeiro ponto, então, ali, temperatura. Né? Radiação solar e temperatura têm relação direta uma com a outra. E aqui vem um aspecto bem importante que muitos alunos desconhecem ou não se percebem. Que a forma sobre a qual a Terra é aquecida e que nós vamos ter a sensação térmica de temperatura, e a temperatura é medida em duas escalas, né? Kelvin e Fahrenheit. Tá? Então, a gente vai ver aqui que a Terra ela é aquecida. O aquecimento da Terra, ele é dado de forma invertida. O que quer dizer isso? Invertida, no sentido que a gente enxerga sempre a lógica de que o Sol está aquecendo lá de cima. Aí vem aquela coisa da mitologia grega, o sonho de Ícaro. Né? Ícaro fugiu da ilha grega de Dédalos com asas artificiais implantadas no corpo com cera de abelha.
e que o Ícaro ficou tão fantasiado ao subir pela ilha, que não se deu conta da sua proximidade com o Sol. Quanto mais ele subia e se encantava, o Sol aquecia suas asas e caía, né, a cera, e ele morreu. Aí tem um equívoco geográfico, né, bastante grande, porque a temperatura não aumenta quando eu subo e estou mais próximo do Sol. É o contrário. A sensação térmica e a temperatura, a medição de temperatura é dada no momento em que os raios solares incidem sobre uma superfície, incidem sobre águas e terras. E ao incidir sobre águas e terras, eu vou ter o aquecimento. O aquecimento que vai gerar, então, esse primeiro elemento chamado temperatura, vai ser a partir do quê? A partir do momento em que os raios solares tocam a superfície e vão emitir uma radiação que vai ser incorporada ou absorvida pela atmosfera. Então, a sensação de temperatura não é dada pelo Sol. O Sol toca, os raios solares tocam. Então, esse exemplo do Ícaro é só para ver como tem um equívoco da geografia. Então, o aquecimento se dá de forma invertida, de baixo, né, para cima. E aí, o que faz com que eu tenha a sensação de aquecimento maior ou menor? Aí nós vamos cruzar isso com uma série de fatores climáticos, fatores locais, que vão fazer com que as temperaturas sejam maiores ou menores. Vamos voltar para a musiquinha lá, quando dizia, né, o clima é variado da cabeça até o pé. Né? Então, lá na cabeça, no norte, próximo do Equador, vai ser mais quente, em função da proximidade geográfica com a parte mais larga da Terra. Tá? Então, a radiação solar e a temperatura, elas então produzem uma distribuição de radiação solar conforme latitudes. E aí, nós vamos lembrar daquele conceito lá da primeira aula de latitude e longitude. Né? Então, quando falar em latitude, não é decorar paralelo e meridiano, mas entender que é um conceito geográfico que tem relação com afastamento ou proximidade do Equador. E esse afastamento ou proximidade gera condicionantes de temperatura variados. Por que na altura do Equador as temperaturas são maiores, a sensação térmica e a distribuição da radiação solar é maior? Aí vocês vão lembrar de uma lanterna. Todo mundo já deve ter na sua vida pego uma lanterna, sim ou não? Uma lanterna. Se isso aqui fosse uma lanterna e eu ligar essa lanterna, eu vou fixar aqui no chão um círculo de iluminação bem denso. Se eu fizer isso aqui com a lanterna e eu ampliar o foco de luminosidade dessa lanterna e fazer um anel maior, eu ilumino uma parte maior, mas a intensidade desse foco não é a mesma. Mais ou menos assim é com o Sol. É como se o Sol fosse uma grande lanterna nessa região mais plana, na região mais próxima do Equador. À medida que a latitude aumenta, ou seja, que eu me afasto do meio da Terra para o norte ou para o sul, eu tenho um aumento de curvatura. Então, o feixe do raio solar, ele é mais intenso aqui. Aqui, ele vai ser mais rarefeito, mais espaçado. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter gradientes de temperatura menores. Menores à medida em que eu me afasto do meio da Terra. Então, aqui vocês estão entendendo a lógica de que ao ser um aquecimento invertido, que as temperaturas vão variar de acordo, então, com a distribuição das diferentes latitudes. Então, não tem que decorar grau de latitude da posição geográfica. O que o conceito de latitude entra aqui? Entender que latitude é ou está próximo ou está longe do Equador. Ou está latitude alta, média ou baixa. Que na alta latitude eu tenho muito frio. Na média, eu tenho temperatura amena. Vocês vão lembrar do Rio Grande do Sul, da música. Nós estamos na média aqui, ó, latitude sul. Aqui é ameno, tá? E nas latitudes baixas, altas temperaturas. Então, a radiação térmica, a distribuição no globo vai se dar em função dessas latitudes que a gente vai inventar aqui. Ok?
Aqui, então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tem dois modelos, dois exemplos aqui de cidades com altitudes e latitudes, para a gente perceber como esses fatores vão alterar a capacidade de retenção de calor. Então, vejam ali, Vitória, no Espírito Santo, tem uma altitude média de 2 metros e está com uma latitude de 20 graus, ou seja, está próximo à linha equatorial, não está muito afastada, não é uma latitude muito distante. Então, a temperatura média anual é de 24,4 graus. Aí vocês vão olhar que Belo Horizonte está com uma latitude quase idêntica, quase próxima de 20 graus. Só faltaram 4 minutos para 20 graus. Porém, Belo Horizonte tem 21 graus e meio, tem 3 graus e meio de temperatura diferente. Por quê? Aí vocês vão ver que tem um fator que determina a diferença. Mesmo estando em latitudes quase que idênticas, a altitude de Belo Horizonte é quase 1 quilômetro, é quase 1.000 metros de altura, onde está a cidade situada. Vitória está quase ao nível do mar. Então, por estar ao nível do mar, a temperatura média vai ser mais alta em relação a Belo Horizonte, que está numa região mais serrana e que tem temperatura mais baixa. E é a mesma coisa aqui no outro exemplo, ó. 2 graus de latitude sul, 26 de latitude norte, 1 de latitude norte. Vocês vão ver que quanto mais baixa a latitude, maior o gradiente de temperatura. Quanto mais afastado mais baixo o gradiente de temperatura. Ok? Nós temos ainda 4 minutos e eu vou reforçar aqui que ao final da aula a gente vai ter a divulgação então das camisetas que foram sorteadas. Então eu acho que eu posso já nesse momento, faltando 3 minutos, anunciar o nome da primeira aluna sorteada que vai receber a camiseta. Qual é o procedimento, professor? A camiseta pega aqui na CEISC em qualquer horário? Ok? Então, a primeira, vamos lá, então, eu vou convidar, então, ali, vou comunicar, então, que a aluna Juscelia Teixeira Porto de Candelária é a aluna que recebe a camiseta, primeiro sorteio da camiseta. Ela é... Alguém conhece a Juscelia? É você? Não? É teu colega? É teu colega. Muito bem. E a segunda sorteada é a aluna Gabi Nascimento, da cidade de São Paulo. Então, pessoal, é só enviar um e-mail para o atendimento CEISC, atendimento@ceisc.com.br para receber o seu prêmio. Então, entre em contato com esse canal. E eu convido os alunos, então, que estão aqui presentes, para que assistam à próxima aula de redação com a professora Luana Porto. Ela entra no ar em cerca de 10 minutos, Entra no ar em cerca de 10 minutos. E não esquecendo, então, que ao final da aula a professora Luana vai fazer um sorteio de uma bolsa de estudos. Então, fiquem atentos, pessoal, do online e o presencial. Agradeço, então, 5 alunos que estão presentes, as 2 professoras que estão me acompanhando todas as vezes que eu estou aqui, as interações que possam vir do mundo virtual, em especial, então, ao aluno do São Luís, que mandou um canal de comunicação, mandou um recadinho para a gente aqui, agradecer os alunos que estão em território nacional assistindo e me colocar à disposição. Dúvidas, envie para o e-mail, envie para o canal de comunicação, que a gente retorna e dá as devidas orientações. Então, o olho sempre na apostila, macetes e muito treino, Treino. E para isso, baixem bastante questões lá e resolvam. Obrigado, então. Um bom sábado para todos.